Nós vamos falar essa manhã a respeito de algo que, até de maneira não intencional, a Débora comentou na cama, enquanto ela estava lendo a palavra, eu estava prestes a dormir, e ela fez um comentário a respeito de uma passagem, e aquilo veio muito forte já, né? Entendi algumas coisas ali, e entendi que devíamos falar sobre isso. Até quando falei para ela no dia seguinte, a respeito do que ela falou, nossa, mas é o que a gente falou ontem, né? Na verdade, mais ela falou, eu já estava quase dormindo. Mas, enfim, tem a ver com a figueira. Com a figueira, minha fruta preferida, né, mãe? O figo. A figueira, na verdade, era uma das árvores mais valiosas e apreciadas nos tempos bíblicos. E, na verdade, desde o Velho Testamento. Toda a geografia e o clima do cenário bíblico, né, de toda a história bíblica, ele é muito variado. Se você pegar todo o território por onde a Bíblia, né, teve a sua narração, os seus feitos, nós vemos assim, desde condições que variam entre picos de neve, neves eternas, inclusive, até mesmo desertos. Então, nós temos um clima muito diversificado. E, nesse contexto todo, eu fui pesquisar, existem, na região, pelo menos 2.300 espécies de árvores, que são próprias dessa região, da Palestina. O que parece é que, nesse contexto todo, a figueira, em especial, ela tem uma representação, digamos, de destaque na botânica bíblica. Se a gente for perceber lá em Gênesis, o princípio da primeira menção, nós vemos lá em Gênesis que, apesar de existirem todas as espécies de árvores no jardim, ela é a única que é citada pelo nome, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, junto com essas duas árvores, a árvore da figueira, ela é citada, chamada pelo nome. Ela é descrita. Então, se eu compreendo que a Bíblia, como um todo, ela está, obviamente, mais preocupada com verdades espirituais e não com a botânica propriamente dita, eu pensei em investigar um pouquinho mais profundamente essa planta e entender qual é a tipologia, qual é a simbologia por trás dela na Bíblia. Aliás, o que é uma tipologia? Uma tipologia, ela é um conjunto de elementos que, normalmente chamados de símbolos, que prefiguram algo, que contam algo que está para ser revelado. É como se fizesse uma tentativa de descrever algo muito mais complexo que está por vir. Então, esse é o contexto da tipologia. E a figueira, ela tem um papel muito grande, ela tem um eixo central muito importante nesse conceito de tipologia. Então, nós temos que olhar para a figueira não como uma árvore, não como uma pequena descrição. Entender o porquê que os autores, desde o autor de Gênesis, né, mais aceita a autoria mosaica, mas desde o autor de Gênesis, ele tem esse cuidado de descrever, de chamá-la pelo nome, dentre tantas espécies. Agora, se a gente pretende usar ela como um parâmetro para compreender uma tipologia, ou seja, uma verdade espiritual, nós temos, antes que tudo, conhecê-la na sua essência natural. Por quê? Porque, normalmente, as analogias da Bíblia, elas sempre são feitas nesse sentido. Você pega algo natural, de mais fácil compreensão, para tentar explicar algo espiritual. Então, se eu estou disposto, se eu estou pretendendo entender o que a figueira representa numa tipologia espiritual, eu preciso primeiro entender ela, por que ela foi usada, qual é a essência natural dela, qual é a verdade natural dela, para que ela possa fazer um sentido espiritual. Amém?
o chamado Ficus carica, ou carica, ele tem, é uma árvore bastante grande, é uma árvore bastante frondosa. É uma árvore que pode chegar até 8, 9 metros de altura. Eu não sabia disso. Eu achei que figo era uma coisinha pequenininha, uma figueira. E costuma ser uma árvore muito copada. A gente consegue ver aqui, né? Toda essa frondosa. Então, ela era muito, muito apreciada pela sombra que proporcionava. Existe toda uma história de Israel ligada à figueira. Nós vamos entender essa tipologia da figueira e Israel. Então, existe a figueira, ela é muito conectada à história de Israel. E nós vemos aqui em 1 Reis, em 4:25, que fala: Judá e Israel habitavam confiados. Isso é a época de Salomão. Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Desde Dan até Beceba, do arroio ao Chuí. Todos os dias de Salomão. Então, havia aqui um conceito, né, quando se falava a sombra da figueira, a sombra da videira, trazia um conceito de cuidado, de alento, de proteção. Ok? Esse é a primeira característica que a gente tem que ter na tipologia. O fruto, o figo, era também muito apreciado. Então, a árvore não era só reconhecida pela sua sombra, pela sua capacidade de proporcionar conforto, proteção. Ela trazia com si todos esses conceitos, essa representação, mas os seus frutos também eram muito apreciados. Eles eram comidos tanto fresco quanto secos, e até mesmo o xarope e a pasta extraída da fruta eram usados como medicamentos. Então, era uma árvore que de certa maneira, ela participava muito da cultura judaica. E, obviamente, da cultura, naturalmente, né, consequentemente, da cultura bíblica. No mês de março, normalmente, ela costumava dar de 2 até 3 safras, 3 colheitas anuais. Então, no primeira safra, em torno do final de março, começo de abril, haviam esses pequenos brotinhos que apareciam junto com as folhas. Então, o broto, que na verdade é uma flor, a fruta é uma flor invaginada, mas eu não vou entrar no mérito da questão. O fruto e a folha, elas nasciam juntas. Na verdade, até mesmo antes, pequenos figuinhos, nasciam exatamente nessa junção entre o galho e a folha nova. E eles chamavam isso de tach. Exatamente nesse ponto. Esses figos, eles cresciam pequenininhos, até do tamanho de uma cereja. E eles eram facilmente derrubados, com qualquer ventinho, com qualquer brisa, com qualquer mover da árvore, eles corriam o risco de cair, porque essa junção ali era muito delicada. Mas aqueles frutos, os tach, que resistiam, eles amadureciam e eram colhidos, então, março, abril, eles eram colhidos lá no mês de junho, julho. E mais tarde, novamente, numa segunda safra, nos meses de inverno, dezembro, janeiro, fevereiro, havia uma nova remessa de tachs. É importante entender isso aqui, porque esse momento onde certas coisas acontecem, nos dá a entender a cronologia do que está acontecendo, a época do ano que está acontecendo. Entendendo essa questão natural da sua colheita, os períodos de safra, de florescimento, nós conseguimos entender a cronologia bíblica um pouco melhor. Essa passagem em Mateus, no capítulo 21, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproxima-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu gostaria agora da gente começar com esse entendimento do natural,
podemos entrar agora sim na tipologia espiritual. Conseguimos visualizar algumas coisas que estão acontecendo aqui. Esse momento, Jesus está voltando de Betânia e está indo para Jerusalém. Uma caminhada curta. Tipo Gutierrez, Irati. Jesus tinha, inclusive, né, esse hábito de se hospedar na casa de Lázaro, em Betânia. Ali era o QG dele. Então, ele dormia em Betânia e, normalmente, ele seguia para Jerusalém. Ele pernoitava em Betânia, né, acredito eu, com café incluso, e ele ia para Jerusalém. Nesse momento, ele está voltando, e acho que alguma coisa aconteceu, não rolou café de manhã na casa de Marta e Maria, e ele teve fome. E ele olha para essa figueira. Então, algumas coisas estão acontecendo aqui. Isso aqui, primeiro de tudo, é março, abril. E nós sabemos, cronologicamente, que esse é um momento já que está acontecendo o fim, está prestes a chegar o fim do ministério terreno de Jesus. Ele já está chegando, né, ao final dos seus 3 anos e meio aqui. Nós estamos muito próximos, ele está às vésperas disso acontecer. Então, essa linguagem dele, esse ensino dele é muito mais profundo, ele é muito mais enfático. Ele traz verdades talvez mais duras, e nós vamos ver que ela aponta para um sentido logo mais. Jesus, ele acaba sendo mais enérgico no seu ensino, porque o tempo urge. O tempo urge. E ele lança essa aparente maldição. Pessoas, inclusive, né, toda vez que eu vou preparar uma ministração, eu dou o cuidado de pesquisar algumas coisas na internet. E teve uma situação que um pregador falou lá, fez um comentário sobre isso, aí vem aqueles comentários embaixo, né? Um deles falava assim, eu não vejo outro senão um Jesus cheio de ódio e raiva para amaldiçoar essa figueira. Como se a maldição, né, fosse algo ruim. Primeiro que isso não é uma maldição, isso é um julgamento. Isso muda de figura, muda o contexto. O que Jesus está executando aqui não é uma maldição, né, como nós, irados, corremos o risco de fazer. Jesus faz um julgamento profético sobre a figueira. Sobre a figueira. O que nós precisamos entender é a verdade profética por trás desse julgamento. Jesus se refere, mais uma vez, não a uma árvore qualquer, à beira do caminho. Jesus não está caminhando e a palavra diz que havia uma árvore e essa árvore não tinha fruto. Existe toda uma história por trás. Essa árvore, em primeiro lugar, é a figueira. E, de novo, nós precisamos entender o porquê que o autor frisa isso. Nós entendemos que essa figueira, ela estava sem frutos, quando naturalmente sabíamos que ela precisava ter frutos, porque ela tinha folhas, e os frutos deveriam, às vezes, até nascer antes mesmo dessas folhas. Então, aquilo era algo fora do padrão natural. Havia algo especial com aquilo, uma representação. Jesus não foi ali pouco intencional, ele foi intencional naquele momento. Não foi um acaso, naturalmente aquilo não acontecer. Creio eu que havia a necessidade de um ensino naquele momento. Se você for pesquisar e for estudar a tipologia da figueira na Bíblia, nós vamos ver facilmente que a figueira é a representação de Israel. A árvore da figueira é a representação de Israel. Existe, na verdade, muito mais textos aqui que narram isso, até ficou um pouco truncado ali, Jeremias e Oséias, mas temos textos em Isaías, Salmos, nós temos várias passagens que deixam muito claro a tipologia da árvore da figueira, representando Israel, a nação eleita, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo que se chamava pelo seu nome.
E havia, portanto, quando Jesus se refere à figueira, Jesus não está falando com a árvore. Vocês estão comigo? Jesus está falando com Israel. Jesus está olhando para Israel. E eu quero crer que aquelas pessoas ao redor que conheciam essas passagens de cor, quando Jesus fala com a figueira e deixa claro o que estava para acontecer, essas pessoas entenderam até certo ponto o que Jesus estava falando. Porque Jesus fala aqui de, digamos assim, um juízo profético sobre a terra. Uma terra que pelas suas folhas, pela sua aparência, deveria ter tido frutos. Já deveria ter gerado frutos. Mas que, na verdade, não produziu nada. E pelo fato de não produzir nada, acabou por gerar um juízo sobre ela. Um juízo de forma profética exatamente em relação ao comportamento de Israel. Um comportamento quanto à sua incapacidade de produzir frutos. Inclusive, a sua esterilidade. Você está frondoso, você está pronto, capaz, tem vida em você, mas você não dá frutos. E, portanto, você vai ser retirado, cortado. Eu quero que vocês compreendam isso, para que a gente possa ir um pouquinho mais profundo. Então, entendemos Jesus falando com essa árvore, como quem fala para Israel. Jesus profeticamente declarando um juízo sobre Israel. Uma terra estéril, uma nação estéril, no sentido de não produzir frutos. Mas nós temos que ir um pouquinho mais além para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Nós temos que entender mais profundamente a verdade por trás da figueira. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós temos o episódio da queda, não é mesmo? A queda de Adão e Eva, o pecado. Todos nós sabemos que Eva foi ludibriada pela serpente. Todos nós sabemos que ela acabou por desobedecer a ordem de Deus em não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ela também entrega o fruto para o seu marido, para Adão, e ele também o come. E depois disso também sabemos que Deus vem até eles, na viração do dia, como aliás era de costume, e Deus os percebe tentando se esquivar. Deus os percebe tentando se esconder na sua presença. E também sabemos, depois disso, que Adão confessa para Deus que ele havia ficado envergonhado do seu pecado. Que ele havia sido exposto a uma nudez que imediatamente gerou nele uma vergonha, que o impedia de se apresentar diante de Deus, naturalmente como eles faziam. Algo como que do nada o limitou a estar na presença de Deus. E nós sabemos, melhor dizendo, que o que é feito a respeito disso. Para que eles pudessem se apresentar, pelo menos a uma certa distância, ou de uma maneira absolutamente não íntima, instintivamente, o que Adão e Eva fazem? Colhem folhas de figueira. E é interessante isso, porque poderia ser dito, colhem folhas. Sabe quando você está, um parênteses aqui, numa situação, né? Alguns aqui do interior já passaram por isso, a gente está lá, eu fui criado assim, né? Ia em chácara no final de semana, e você está lá brincando no milharal, e de repente aquela vontade vem.
E você não vai descrever, você pega o que está pela frente. É uma situação que você não vai ficar escolhendo as folhas. Então, Adão e Eva estavam numa situação de apuro, e eles não ficaram pensando que árvore pegar. Mas, nesse momento, parece que houve uma escolha. Houve algo simbólico, muito profundo. A figueira. Tinha que ser a figueira. Não podia ser uma planta, uma folha qualquer. Aliás, existem até folhas até maiores. Não é verdade? Uma bananeira daria conta do recado ainda mais. Mas foi uma figueira. E nós temos que atentar para isso. Isso foi frisado. E foi o que eles conseguiram fazer. Eles puderam lidar com o pecado dessa maneira. É o que, de pronto, eles conseguiram fazer para lidar com o pecado. Pegar uma folha de figueira e cobrir a sua nudez. Para que, de alguma forma, mesmo que de uma maneira, não como ora foi, mas eles pudessem tentar se aproximar de Deus, lidando com o pecado deles. E quanto isso, na verdade, é unanimidade entre os teólogos, entre os estudiosos, entre todas as pessoas que conhecem a Bíblia. Principalmente os judeus, que têm um conhecimento do Velho Testamento muito profundo. Né? Eles dizem que a folha, especificamente a folha da figueira, ela é uma simbologia da lei de Moisés para Israel. O que Adão e Eva estão fazendo aqui é algo profético em relação à figueira e em relação à sua folha. Eles não se escondem atrás da figueira, mas pegam as folhas da figueira. Então, uma tipologia toda do que estava por vir. Muito mais tarde. A lei seria sim capaz de esconder o pecado. Não lidar com ele, não resolvê-lo, não saná-lo de uma vez por todas, mas de lidar. Jamais seria capaz de gerar um efetivo conserto, uma aliança, um compromisso novamente com Deus. Não. A lei não tinha essa capacidade. Ela era apenas capaz de reconhecer o pecado, mas jamais, como falei, gerar uma solução sobre ela. Era algo superficial, totalmente insuficiente para lidar com algo mais profundo, o pecado da humanidade. Mas o que acontece aqui? Na sequência, em Gênesis 3, vemos que Deus os olha, o juízo é lançado, mas Deus, na sua misericórdia, Deus faz algo mais. Deus não os lança sem algo, sem uma proteção, sem um cuidado. Então Deus, na sua misericórdia, sacrifica um animal. E com as suas vestes, com a sua pele, melhor dizendo, ele os veste. Então, o sacrifício, em primeiro lugar, foi realizado por quem? Por Deus. Não fora Adão que pensou assim: Eva, antes de sairmos, vamos ver se matamos aí alguma coisa para ficar melhor, né, para cobrir-nos melhor. Não, eles continuavam com as folhas, algo superficial, algo que não gerava uma segurança a respeito do pecado deles, algo que, de uma hora para outra, poderia, mais uma vez, revelar a nudez, a fraqueza, a incapacidade. Era algo muito superficial. Mas Deus profeticamente faz um sacrifício. Deus derrama sangue. E Deus os veste. Na verdade, a palavra no hebraico aqui, ela vai mais fundo ainda. Ela fala sobre cobrir. E os cobre. Então, esse entendimento de sacrifício, derramamento de sangue e cobertura é mais uma tipologia, assim como as folhas da figueira para a lei de Moisés, como algo insuficiente para lidar com o pecado.
Nós temos agora um sacrifício, um derramamento de sangue, e algo muito mais acolhedor, mais aconchegante, mais capaz de efetivamente lidar com a nossa nudez, com o nosso pecado. Amém? Amém até aqui, pessoal? Mas algo precisa ser dito. A lei, e isso é um parênteses que eu quero criar aqui, a lei não é algo ruim. A lei foi a tentativa, foi o que os homens poderiam lidar. Era algo mais relacionado com a nossa humanidade. Era algo mais tangível. Mas nós lemos no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 3, e eu coloquei 2 versões aqui, a visão de Paulo a respeito da lei. Porque muitas vezes nós lemos e assistimos e vemos pessoas pregando e falando a respeito dessa divisão dentro da igreja. Nós somos uma igreja do Novo Testamento. Portanto, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Vê como é fácil pegar um texto fora do contexto e dar todo um embasamento para a tua doutrina? Mas isso não faz sentido nenhum. Isso parte de uma teologia muito rasa, de uma teologia muito pequena. Nós precisamos, para podermos viver o Novo Testamento, conhecer, entender o Velho Testamento. Porque uma coisa diz respeito à outra. São as chaves, inclusive, que abrem o entendimento para o Novo. Nós jamais poderíamos viver a plenitude do Novo Testamento se não conhecermos as chaves que o abrem. Nós viveríamos na superfície do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender, sim, que o Velho Testamento, ele era uma sombra, ele era como se fosse uma maquete, não é mesmo? Uma maquete, onde você procura dar uma noção, desde o primeiro instante, desde Gênesis, no capítulo 3, nós já temos toda uma menção profética do que estava para acontecer. E eu vou entender isso depois, mas primeiro eu preciso ter essa chave para abrir. Conhecimento de um Deus que sabe de todas as coisas. E aqui nós vemos Paulo falando que a lei foi boa, que a lei teve o seu papel, que a lei cumpriu com o seu papel. Ela foi como um tutor, ela foi como um caminho que conduziu seguro o povo de Deus até a graça, até Jesus Cristo. Então, a lei, ela teve o seu papel. Não podemos refutá-la. Não podemos, agora, as pessoas falam muitas vezes, questões assim, pesadas, que o Novo Testamento não fala isso. Bom, até certo ponto, no Novo Testamento não fala coisas também que estavam no Velho Testamento a respeito dos 10 mandamentos, mas nem por isso fazemos isso. Nem por isso agora refutamos todo o ensino do Velho Testamento. São princípios e valores imutáveis do nosso Deus. Amém? Então, mais uma vez, Israel se enquadra profeticamente nessa figura da figueira. E é isso que me leva, basicamente, aonde eu quero concluir todas as coisas. Tudo isso para entendermos o papel, a tipologia, a profecia por trás de Israel, por trás do povo de Deus. E entendendo que nós, como igreja, somos a Israel de Deus. Amém? As promessas de Israel são promessas para a igreja. Amém? Não existem mais judeu, gentil. Promessa para judeu, promessa para gentil. Existe a promessa para a igreja. Portanto, muitas vezes chamar alguém de um judeu messiânico, acreditamos que possa ser um erro até.
Paulo nunca se chamou de judeu messiânico. Paulo era cristão. Todo judeu, todo gentil, seja lá o que for, que se converte ao evangelho, ele é cristão. Ele não é alguém que continua sendo o que era, messiânico. Porque quando cremos em Cristo, nós temos o quê? Novas verdades. Aí sim, eis que tudo novo se fez. As coisas velhas já perderam o seu sentido. E o que era valioso para mim agora, passa a não ter mais o valor que tinha. E passo a ver o quê? Uma única verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Então, entender que, profeticamente, quando Jesus diz que a figueira, que não desse frutos, né? Tem a ver, essa figueira da beira da estrada, tem a ver com Israel, como um julgamento sobre uma nação que não havia produzido o que deveria produzir, traz a chave para aquilo que realmente chamou minha atenção naquela noite. Para aquilo que realmente me fez pensar. Então, todo esse contexto do Velho Testamento, de toda essa tipologia, foi necessário para que eu pudesse entrar no seu coração agora com essa verdade. E tem a ver com uma outra parábola, também a respeito da figueira, que Jesus conta em outro momento. E, novamente, quem tem ouvidos, que ouça. Lá em Lucas, Jesus vinha numa série de ensinos. Novamente, ensinos bastante incisos, um tom muito mais enérgico. Jesus já havia também, esse também é um momento de final, de encerramento da sua trajetória terrena, do seu ministério terreno. Então, Jesus, ele passa a ser muito mais urgente naquilo que ele fala. E a palavra conta assim, essa história, essa parábola que Jesus conta. Certo homem tinha uma figueira. Uma figueira. Jesus está falando de quem? As pessoas sabiam disso. Essa figueira estava plantada onde? Na sua vinha. Certo? Numa videira. E esse homem veio procurar o fruto. Mesma coisa. O táxi, talvez. E ele não encontra. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Há 3 anos Jesus procurava frutos, e não conseguia encontrá-lo. Ele vinha até ali e não achava. Por mais que ele olhasse, ele não via nada de frutífero naquela figueira. Mas o viticultor, o que cuidava da vinha, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha, a palavra aqui traduzida é estrume, mas algo que remete ao fertilizante, algo que possa ser bom para ela. Se vier a dar fruto, bem está. Agora, se não, aí sim, mandarás cortá-la. Nós temos que pegar alguns detalhes da história para que a gente possa compreender efetivamente. Em primeiro lugar, nós entendemos que Jesus está falando então de Israel. Nós entendemos que Jesus fala de um tempo onde esse dono dessa videira, ele vinha buscar frutos. Nós temos que entender que essa figueira em especial, ela não estava plantada como a outra, à beira do caminho. Nessa história, Jesus faz questão de frisar que ela está num lugar privilegiado. Ela está num lugar privilegiado, num terreno mais privilegiado. Ela provavelmente recebeu mais atenção, mais cuidados. Não estava solta à beira do caminho, sujeita às intempéries de forma geral. E ele fala então de uma nação
que foi posta junto à videira. Foi plantada junto à videira. Quem é a videira verdadeira? João no capítulo 15 fala o quê? Jesus se apresentando como a videira. Aliás, a videira verdadeira. Jesus então diz, essa figueira foi plantada junto de mim, aos meus pés. Posição privilegiada. Mas há tempos, e nós talvez não possamos ser tão literal, existem discussões teológicas a respeito desses 3 anos, se referendar ao ministério terreno de Jesus, mas eu gostaria de entrar num outro ponto. Eu gostaria de mostrar que existe um tempo onde Deus vem em busca de frutos, especificamente das pessoas que estão colocadas junto de Jesus, numa posição de privilégio, junto, mas que por alguma razão ainda se encontram infrutíferas, estéreis. Nesse momento, Deus determina um juízo, mas é quase como que, brincadeiras à parte, você sabe aquela policial bom, policial ruim? Eu creio que Jesus e Deus fazem um jogo ali, não de brincadeira, mas só para chamar atenção para uma situação. Eu vou cortar. Não corta, espera. Jesus, o dono da videira, a videira, e nós sabemos que a figura dele é de um intercessor, não é mesmo? Jesus, ele luta pela nossa causa junto ao Pai, amém? Nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus está ali falando assim, não, espera. Eles realmente são passíveis de juízo. Mas o que eu peço? Me dá um tempo. Me dá um tempo para que eu mais uma vez possa investir nos corações. Mais uma vez possa fertilizar de alguma forma, criando situações, falando, movendo, para que de alguma maneira eles possam gerar frutos. Toda posição privilegiada traz consigo responsabilidades. Isso é inevitável. E nós temos que entender hoje, quando Jesus fala, toda palavra profética, toda promessa para Israel, ela é nossa, amém? Ela é da igreja, ela é nossa, tanto quanto nós somos a Israel de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. Portanto, essa visão profética de Israel está sobre a igreja hoje. O ensino maior por trás disso tem que estar absolutamente sobre a misericórdia de Deus. Assim como na parábola do filho pródigo. Nós não podemos nos atentar muito, digamos, para a capacidade que o filho tinha em se arrepender. Mas nós temos que enaltecer e reconhecer a capacidade que aquele pai tinha em perdoar. E esse é o papel. Essa história fala de misericórdia. Fala de urgência, mas fala de um Deus misericordioso. Até agora nada foi feito, mas ainda há um tempo. Mais um tempo. Algo que não fazia talvez sentido no plano natural. Naturalmente faria muito sentido cortar essa árvore. Está atrapalhando. Tira. Vamos plantar uma árvore nova? Vamos colocar algo que já está pronto para dar frutos? Hoje, inclusive, a gente compra árvores com frutos já, né? Frutificando. Vamos já investir nisso. Essa aqui só está ocupando o solo. Está, inclusive, atrapalhando. Mas a misericórdia de Deus. Mas o ponto maior, queridos, e é isso que eu quero que vocês levem para casa essa manhã. Ao final de um tempo, ela vai ser julgada.
Amém? A misericórdia de Deus, ela é imensa. A capacidade de Deus em perdoar-nos é infinita, mas ela é limitada por um tempo. E não sou eu que falo, é a Bíblia. É um tempo onde o juízo irá chegar. Nós precisamos, como igreja, acordar para isso. Que nós temos sim um intercessor junto a Deus. Jesus Cristo que trabalha em nosso favor. Isso é fato. Sabemos que Deus é um Deus misericordioso, infinitamente misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando Ele está chegando por aqui com a gente, de manhã cedo Ele está por aqui de novo. E vai mais um tempo para chegar até aqui com a gente de novo. Seria bom isso no casamento, né? Nossas misericórdias se renovassem a cada manhã, com os filhos, com as pessoas. Mas parece que piora. Nós entendemos que Jesus, Ele se propôs a cuidar de nós. De tal maneira que Ele acordou, Ele se propôs com o Pai dele a vir e a se entregar totalmente, fazer o que fosse preciso para que houvesse frutos, a ponto de dar sua vida. Esse viticultor não poupou esforços, não está poupando esforços para que essa figueira produza frutos. Para que essa figueira possa ser frutífera. Para que quando pessoas chegarem com fome perto dela, possam encontrar frutos. E não apenas folhas. Para que pessoas que possam necessitar de alimento, possam encontrar em nós, a Israel, a igreja, fonte de vida. Só que isso, queridos, tem um tempo exato para acontecer. Hoje, nós vivemos nesse tempo de oportunidade. Hoje nós vivemos esse tempo onde Jesus trabalha os nossos corações e o coração de todos. Mas chegará um momento em que a oportunidade de salvação, creio em mim. Creio na palavra de Deus. Essa oportunidade será tirada. A figueira estéril vai ser cortada e se perderá para sempre. Ponto. Eu creio que é tempo de nós, como igreja, e essa é uma mensagem para a igreja. Uma passagem para a figueira que está plantada junto à videira. Uma figueira que representa uma nação, um povo que se chama pelo nome de Deus. Povo de Deus. Uma nação que foi escolhida, separada. Nós somos escolhidos, separados, amém? Você crê nessa verdade? Santos. Essa palavra traz uma revelação de uma consciência, de urgência sobre as coisas. O juízo já fora lançado. Mas Jesus propôs o quê? Mais um tempo. Mais um tempo. Isaías no capítulo 55. Encerra bem a mensagem dessa manhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Porque Ele é misericordioso, Ele é rico em perdão. E a gente pode achar que porque estamos na igreja. Mas o ponto não é esse. O ponto são os frutos. O ponto são os frutos. E eu não quero que seja uma palavra de condenação essa manhã. Absolutamente. Mas uma palavra de
de uma estação de ensino, de trazer a consciência. O que estamos fazendo? Efetivamente. Porque é muito bom estar plantado junto à videira. É muito bom estar recebendo cuidados, amém? Numa posição privilegiada de tantos. Mas e os nossos frutos? Há quanto tempo não falamos de Jesus? Não evangelizamos? Não sentimos amor pelas vidas a ponto de trazê-las e cuidá-las? Como alguém talvez tenha feito para nós? E eu não falo isso para a igreja, eu falo isso para mim também. É tempo de rever a nossa posição privilegiada junto à videira, mas que também está sujeita a um julgamento em algum momento. E o alerta já foi dado. E que tem ouvidos, que ouça. Amém, queridos? Olá, pessoal. Obrigado por assistir ao nosso canal. A partir de hoje, toda segunda-feira às 18 horas, um novo vídeo para abençoar a sua vida. Aproveita, se inscreva, dá um like e compartilhe. E não nos deixe de seguir também nas redes sociais. Deus abençoe. Vem ser igreja com a gente.